Receba a graça do Senhor Jesus Cristo, a sua força, a sua paz nesse dia. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. É um canal destinado a ajudá-lo a fazer propósitos de oração para que você se aproxime cada vez mais de Deus e receba a vitória, as bênçãos, a comunhão e a intimidade com Deus. Nós estamos agora gravando um propósito de 40 dias e esse propósito se chama A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. Como você está vendo aí na tela, hoje é o dia 12 de 40 dias. E hoje, que é o dia 12 desse propósito, nós vamos falar sobre a porta da humilhação do inimigo. Nós já falamos da porta da saúde, já falamos da porta do escape e da porta da restauração, já falamos a respeito de várias outras portas nos 11 dias que antecedem esse propósito. E hoje, que é o dia 12, nós vamos falar sobre essa porta. Você está sendo perseguido por um inimigo ou até por vários inimigos muito poderosos que estão te cercando e você não consegue ver uma saída? Então, vamos ver o que Deus tem para te dizer sobre esses seus inimigos. A porta da humilhação do inimigo. Vamos usar o texto de Ezequiel, capítulo 32, no versículo 5, e vamos ler também o versículo 11. Aqui nós podemos ler: E porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua altura. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Para nós entendermos o que Deus está dizendo nessa palavra no livro do profeta Ezequiel, vamos apresentar o contexto do que aconteceu e depois vamos ler Ezequiel dos versículos 1 a 11 de maneira bem breve. O contexto é: na época do profeta Ezequiel, o Egito era uma nação poderosa. Eles tinham domínio, eles tinham instrumentos de guerra, eles derrotavam todos os seus inimigos e eles tinham lutado contra Israel, tinham oprimido o povo de Deus. Então Deus vem nesse capítulo 32 e usa o profeta Ezequiel para dizer que ele abaterá o Egito. E aí nós lemos o versículo 5. Deus está falando sobre o Egito. Porei as tuas carnes sobre os montes. Deus está dizendo: vou pegar o seu exército, vou pegar toda a sua força, vou pegar tudo como se fosse carne e vou espalhar no meio das montanhas e encherei os vales da tua altura. Nós sabemos que o vale é um grande declive. Deus está dizendo: vou encher lá de baixo dos vales, das carnes de vocês, até chegar na altura de vocês. Como o Egito era uma nação poderosa, Deus está dizendo: eu vou trazer uma humilhação do tamanho da altura de vocês. Em outras palavras, quanto maior você é, tem um ditado que diz: quanto maior é o tombo. Então Deus está dizendo assim: vou pegar as carnes de vocês, vou espalhar nos montes e vou encher os vales até chegar na altura do monte da montanha em que eu vou expor as carnes de vocês, para que a humilhação seja grande. E aí o versículo 11 fala: por quê? Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Deus estava anunciando por meio do profeta Ezequiel para o Egito que Deus ia levantar o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
que o rei da Babilônia viria e destruiria o Egito. Então, isso significa que não importa qual é o tamanho do seu inimigo. O seu inimigo pode ser muito forte, pode ocupar um cargo muito alto, pode ser o seu perseguidor, mas quando Deus se levanta em seu favor, Deus levanta uma outra nação. Deus levanta outro, maior do que ele. E você não precisa se preocupar com o que vai fazer, mas apenas descansar. Porque é Deus que levanta um outro inimigo contra o seu inimigo, que o abaterá. E você não precisará fazer absolutamente nada. Vamos agora ler de maneira breve o texto de Ezequiel, capítulo 32, dos versículos 1 a 11, para nós entendermos esse contexto aqui. Ezequiel, capítulo 32, versículo 1. E sucedeu que, no ano 12º, no mês 12º, ao primeiro do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: vamos prestar atenção aqui nesse versículo primeiro, que existe uma data. Deus está dizendo que foi no ano 12 que Ezequiel estava na Babilônia. Aqui, Ezequiel, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira vez que ele invadiu, ele levou Daniel e os seus amigos para a Babilônia. Quando você lê o livro de Daniel, ali foi o ano 605 a.C. Na segunda vez, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o profeta Ezequiel e outros do povo. Ele levou o rei Jeoaquim e ele trocou o rei de Israel, de Judá, e colocou o rei Zedequias. Por que Nabucodonosor trocou o rei? Porque na primeira invasão, em 605 a.C., Nabucodonosor instituiu tributo sobre o povo de Judá. Eles tinham que pagar um imposto para Nabucodonosor da Babilônia. Em 597, o rei Jeoaquim não quis mais pagar esse tributo. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela segunda vez e levou o profeta Ezequiel, o rei Jeoaquim, e trocou o rei Jeoaquim e colocou o rei Zedequias. Por último, ele foi até Jerusalém em 586 e trocou Zedequias, porque Zedequias resolveu se rebelar contra Nabucodonosor. E nessa terceira vez, ele queimou Jerusalém. Então isso é só para vocês terem uma visão geral. Essa história vocês podem ler no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e capítulo 25. Então você vê essa história do que aconteceu, dessas invasões de Nabucodonosor para o povo de Judá. Apresentado esse contexto, Ezequiel, ele está em Babilônia e ele está aqui dizendo, no ano 12, era o ano 12 que ele estava lá no cativeiro. No mês 12, podemos dizer que foi no mês de dezembro, né? Traduzindo para uma situação real concreta, ao primeiro dia, ou seja, no dia 1º de dezembro do ano 12 que ele estava no cativeiro, a palavra do Senhor veio para Ezequiel, dizendo o seguinte, versículo 2: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Veja que no versículo 2, Deus está falando a respeito do rei do Egito, de Faraó. Está comparando ele como um filho de leão. Ou seja, está dizendo que ele era muito poderoso. E foste como um dragão nos mares. Está comparando ele também como um dragão que passa pelos rios com muita força. Aí vem o versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Deus vai fazer isso com o seu inimigo.
Deus está dizendo, eu vou colocar uma rede e vou juntar muitos povos contra você. E você vai ter que subir na minha rede. Versículo 4, então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Deus está dizendo, vou te colocar no meio do campo e todos os animais vão comer as suas carnes. Aí vem o versículo 5 que nós lemos. E porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua altura. 6. E a terra onde nadas, regarei com o teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti. Versículo 7. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei. Enegrecer significa tornarei escuras as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Versículo 8. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. 9. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. Versículo 10. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Vemos, portanto, da meditação desse texto, que não importa qual o tamanho do seu inimigo, Deus disse que ia pôr um fim à força, ao poder do faraó no Egito, para que todas as nações que apoiassem o Egito fossem destruídas, e todos ficariam pasmados, porque foi o Senhor que fez isso. Não se preocupe com o seu inimigo. Ele pode ser muito forte, mas Deus levanta outro para prevalecer sobre ele. E aqui vai o meu testemunho. Este que está falando com você, que está gravando esse vídeo, já passou por uma situação. Há cerca de uns 10 anos atrás, eu estava trabalhando em uma empresa e, de repente, a pessoa que ocupava o cargo de diretor, de direção, começou a me perseguir e disse: eu vou destruir você. E a pessoa ficou ali durante um período de 6 meses, perseguindo, e eu conversei com Deus e disse: Deus, olha a minha situação, cheguei a ficar aflito, cheguei a ficar preocupado, então eu coloquei essa questão em oração até Deus. De repente, depois de 6 meses, a empresa fez uma eleição e o presidente, que era um cargo maior do que o de diretor, foi trocado. E quando esse novo presidente assumiu, ele ficou com uma inquietação com relação a essa pessoa que ocupava o cargo de direção. E começou a dizer: eu não quero você aqui como diretor. E o que foi que esse presidente fez? Do dia para a noite, quando ele recebeu todos os poderes que ele precisava, ele disse: você não é mais diretor aqui. Do dia para a noite, essa pessoa que ocupava o cargo de diretor foi arrancado daquele lugar, com um detalhe: esse diretor já estava ali, naquele posto, há vários e vários anos. Quando isso aconteceu, todos ficaram pasmos e olhando. É a primeira vez que vemos um presidente que veio, de repente, arrancar o diretor. E quando eu vi aquilo, eu e todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa ficaram pasmados. Então, esse testemunho, esse depoimento que eu mesmo passei,
mostra, estou compartilhando esse testemunho, esse depoimento, porque eu mesmo passei por essa situação, de estar passando por uma perseguição de uma pessoa poderosa e Deus levantar outro mais poderoso para abater aquele que era meu perseguidor. Então, hoje, Deus fala sobre, voltando aqui na primeira tela, a porta da humilhação do inimigo. Deus, ele realmente tem poder para derrotar o seu inimigo, não importa qual o tamanho dele. Então, se você está passando por uma situação dessa, talvez o seu inimigo seja um problema de saúde, que você não consegue receber a cura. Deus tem poder de curar você. Talvez o seu inimigo seja uma situação financeira que você não sabe como entrou e não sabe como sair. Deus vai ajudá-lo e dar sabedoria e iluminação para que você saiba como sair dessa situação. Talvez você tenha um inimigo que é um amante ou uma amante que entrou no seu relacionamento conjugal. Deus vai abater esse inimigo espiritual e vai colocar essa pessoa para fora dessa relação e vai restabelecer o seu casamento. Talvez o seu inimigo seja uma ansiedade, uma preocupação. O meu inimigo, quando eu estava sendo perseguido por essa pessoa, era a aflição, a angústia, a preocupação. E eu fui orando e coloquei isso, Deus, olha a perseguição que eu estou passando. E o Senhor respondeu depois de 6 meses, mas ele respondeu com muito poder. Aquela pessoa ocupava o cargo de direção há vários anos. Era improvável, impossível que essa pessoa fosse arrancada do posto. Até porque era uma pessoa muito competente, mas o presidente disse, não interessa. Eu não gostei, eu quero trocar e ponto final. E foi assim que a pessoa foi completamente humilhada. E Deus aqui fala, eu vou pegar as carnes do seu inimigo, vou colocar no monte e vou encher o vale até a tua altura. Deus está falando que vai colocar humilhação em relação a essa situação que você está passando. Hoje você está sendo humilhado, mas o Senhor vai humilhar essa provação que você está enfrentando. Vamos orar para que isso aconteça na sua vida agora. Vamos para a oração. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pelas suas misericórdias e pela sua fidelidade. Quando todos nos abandonam, o Senhor não nos abandona e permanece ao nosso lado, sendo sempre fiel. Então, o Senhor é o nosso socorro e o nosso esconderijo certo. Agora eu apresento essa pessoa que ouve essa mensagem e que talvez esteja sendo perseguida por alguém que é muito forte e poderoso e não sabe como escapar. Eu peço que o Senhor agora venha levantar outro, maior e mais poderoso, como o Senhor fez com o Egito. O Senhor levantou o rei da Babilônia, que foi com a sua espada e derrubou o Egito, como o Senhor usou o profeta Ezequiel para profetizar. Agora, aquele que está, Jesus, passando por uma situação no casamento, talvez entrou uma amante ou entrou um amante no relacionamento, eu peço que o Senhor agora arranque essa pessoa e que o Senhor venha restituir o casamento desse teu filho que ora pela restauração da sua casa e da sua família. Eu peço agora que o Senhor venha visitar aquele que está viciado. Talvez o inimigo seja, glórias a Deus, o vício em drogas. Eu peço que o Senhor restitua esse filho, essa filha, em nome do Senhor. Eu peço que o Senhor agora dê vitória para aquele que está com problema de saúde, tomando medicamentos e que não sabe como resolver essa situação. Que essa doença seja humilhada, que ela desapareça pelo teu poder. Que o Senhor venha fazer com que o tratamento funcione, que, glórias a Deus, a medicação dê resultado, ou então que o Senhor faça essa doença desaparecer pelo teu poder, porque o Senhor ainda cura na terra, porque o Senhor é todo poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu peço que o Senhor agora venha dar vida com abundância para esse teu filho que está angustiado e preocupado. Talvez a porta da humilhação, glórias a Deus, é uma questão de desemprego, uma situação que a pessoa tem uma dívida e não sabe como pagar. Derrama agora a sabedoria, o conselho, a inteligência para que a pessoa
consiga resolver essa situação, mas que essa humilhação saia e que essa porta da humilhação seja, glórias a Deus, aleluia, Jesus, levantada pelo Senhor para abater e humilhar, glórias a Deus, a luta, a prova, o inimigo, a dificuldade, a tribulação que passa pelo teu filho, pela tua filha, e que ele seja abençoado e receba agora a tua vitória, a tua realização, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, receba a graça e a paz de Jesus. Não desista, continue orando, porque o Senhor está com você para humilhar isso que hoje está humilhando você. É o Senhor que dá a vitória. Ele humilha e abate os seus inimigos e derrota aquilo que hoje é motivo da sua vergonha. Ali houve uma data no versículo 1, dia 1º de dezembro. Quem sabe, né, Deus, ele já tem uma data. Deus tem uma data para decretar o final da sua humilhação. Tem uma data específica em que Deus falou com Ezequiel e tem uma data específica que já está marcada para você receber a tua vitória. Escreva isso. Você vai contar o seu testemunho, você vai contar o testemunho que, assim como eu hoje contei o meu testemunho, eu levei 6 meses para receber a vitória, mas eu recebi a vitória. A minha aprovação teve dia para começar e teve dia para terminar, e a sua também tem dia para terminar. Acredite nisso. Acredite que o dia da tua vitória já está marcado no céu. Deus abençoe a graça e a paz de Jesus.